Olha, esse ano foi marcado também por operações policiais, as várias operações policiais deflagradas para combater organizações criminosas. Um dos alvos destas investigações foram os influenciadores digitais envolvidos em diversos crimes, entre eles lavagem de dinheiro com jogos ilegais. Você vai acompanhar agora uma reportagem do Tony Silva, que cobriu várias operações que nós mostramos no jornal Dia News. O ano de 2025 foi marcado pela realização de várias operações policiais no Piauí, no intuito de combater várias modalidades criminosas. A Operação Jogo Sujo, deflagrada pela Superintendência de Operações Integradas da SSP, chegou à sua terceira fase e mirou principalmente influenciadores digitais acusados de promover jogos de azar online na capital e outras cidades do Piauí, além de outros estados da federação. Durante as investigações, material ilícito, incluindo veículos de luxo e imóveis de alto padrão, entraram no radar das apreensões. Os investigados utilizavam contas de demonstração para simular ganhos fictícios e atrair seguidores para esquemas fraudulentos. A polícia alerta para os riscos de promessas de ganhos fáceis e o uso indevido de redes sociais para promover plataformas de apostas e rifas ilegais. Uma organização criminosa que pratica os jogos de azar, lavagem de dinheiro, estelionato. Nós estamos ligados nesse tipo de prática que, além do glamour, além de toda essa influência que esses influenciadores causam, carros, viagens, por trás disso existe uma organização criminosa muito estruturada. O Jogo do Tigrinho foi outra operação deflagrada pela polícia. O crime é caracterizado como tipo de caça-níquel virtual e que ficou famoso nas redes sociais, prometendo lucros fáceis e mudança em padrão de vida. No entanto, as autoridades alertam para o risco de perdas financeiras e lavagem de dinheiro. Se você joga esse tipo de jogo, saiba que você não vai ganhar nada. Você vai perder tudo. Então, não inicie, não entre nessa jogatina, né, o vulgarmente chamado jogo do tigrinho. Não baixe a plataforma, não deposite seu dinheiro lá, você vai perder tudo. Procure casas que sejam legalizadas, casas que sejam auditadas, que tenham uma certa aleatoriedade legítima no momento da aposta e não em plataformas que não se conhecem, que são fora do país e que o algoritmo ele é todo preparado para que aquela pessoa que jogue perca. A Operação Faixa Rosa desenvolveu investigações que visavam desarticular uma organização criminosa liderada por mulheres com atuação em Teresina e no interior do estado. A ação resultou em vários mandados judiciais, incluindo prisões e buscas, e contou com a participação de diversas unidades das forças de segurança. A operação revelou que as investigadas desempenhavam papéis estratégicos na organização, como recrutamento, arrecadação e logística do tráfico de drogas. Esse núcleo é um departamento interno do Bondes 40, composto única e exclusivamente por mulheres, que desenvolviam um papel estratégico dentro da própria facção criminosa. Algumas delas, inclusive, participando de atos de tribunais do crime, buscando informações de membros rivais e, principalmente, supervisionando algumas atividades criminosas, mas principalmente no que diz respeito ao aliciamento e cooptação de outras pessoas. Algumas dessas criminosas, inclusive, elas se apresentavam como influenciadoras por orientação da própria facção do Bondes 40 e elas tinham esse papel de disseminar a ideologia e a cultura do crime organizado usando as redes sociais.
A Polícia Civil realizou ainda em 2025 2 fases de uma operação denominada Laverna. Os alvos investigados também seriam influenciadores digitais suspeitos de promover as mesmas práticas delituosas, como o jogo do tigrinho, entre outros. A ação ocorreu em Teresina e Parnaíba, com o objetivo de combater crimes virtuais e lavagem de dinheiro. Que divulgavam o jogo do tigrinho, né, bem como faziam rifas de forma ilegal. Foi aberta uma investigação bancária e fiscal. Esses alvos estão sendo investigados desde 2020, então a gente percebeu uma evolução patrimonial que não condiz com a atividade ilícita exercida por essas pessoas. Os alvos desta operação também divulgavam em suas redes sociais apostas ilegais, movimentando valores milionários. A polícia reforça que seguirá atuando contra crimes cibernéticos e uso indevido de todas as plataformas, derrubando inclusive contas e perfis envolvidos com a criminalidade. Nós temos vítimas lá na delegacia, lá no departamento, que chegam arrasadas, destruídas, perderam 400 mil, perderam 200 mil em jogos, famílias que estão destruídas, pessoas que foram parar num consultório psiquiátrico com depressão, né? Pessoas que atentam contra a própria vida porque perdem nessa plataforma que não é legalizada, que não tem algoritmo nenhum de fiscalização, que não tem autenticação nenhuma. O algoritmo todo é colocado e confeccionado para que a pessoa perca, pode até ganhar ali no início, mas no momento em que o valor cresce, ela tenta retirar, não ganha, e aí não consegue retirar, e aí perde tudo. E é o Tony Silva que está aqui no estúdio para falar sobre essas operações. Tony, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. Olha, a gente, durante o ano, no Jornal Dia News, interessante, você participou várias vezes, trouxe reportagens, mas a impressão que a gente tinha, quando as operações eram deflagradas, quando os alvos eram presos, a impressão que a gente tinha era de que eles, aliás, como qualquer criminoso investigado, era a crença de que isso não aconteceria, né? Não, tô aqui só divulgando nas redes sociais, enfim, mas chegou, né? Chegou, quer dizer, não só por isso, mas depois nós vamos falar mais à frente, mas começando com essa questão dos jogos ilegais. Cada influenciador desse, Tony, vive ali uma vida de luxo, né? As imagens que nós mostramos ao longo do ano eram carros, motos, casas, viagens. Quer dizer, era um negócio que dava dinheiro, né? Isso mesmo, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. De fato, estas investigações, inclusive, foram iniciadas a partir da exibição exagerada nas redes sociais, ostentação, aconteciam a todo momento. E a Polícia Civil, através da Superintendência de Operações Integradas, decidiu deflagrar uma operação, que naquele primeiro momento denominada Jogo Sujo, já fazendo alusões exatamente ao que estava sendo investigado. Estas investigações evoluíram, a operação também evoluiu para outras etapas, inclusive chegando à terceira etapa da operação, e alcançando sempre os alvos, né? No caso, os influenciadores digitais. E, ao longo destas investigações, aconteciam prisões, apreensões, incluindo bens, não é? Veículos de alto valor, imóveis, casas luxuosas, e tudo isso fruto desta divulgação e de jogos de azar, jogo do tigrinho, também rifas ilícitas, e foi o resultado destas investigações que aconteciam, às vezes, não só na capital, mas aconteceram simultaneamente em outras cidades. Só uma questão que você levantou que é importante. Inicialmente, isso nem fez esses influenciadores pararem, né? Porque, por exemplo, as investigações começaram inicialmente
em Teresina, algumas operações foram deflagradas em Teresina, e no interior continuaram, achando que só seria restrita a Teresina. Exatamente. Daí veio, a exemplo de outras operações, veio a descentralização das investigações, que por sua vez chegaram a outras cidades, incluindo o litoral, que hoje é também um dos centros que é bastante... houveram recentemente, inclusive, muitas apreensões por conta desta mesma investigação, inclusive com outras denominações de operação, que nós vamos chegar a esta conversa. Operação que a investigação ela prossegue, ela é ininterrupta, vamos dizer assim. Chegou uma operação que atingiu só mulheres, que a gente lembra muito bem, ela foi direcionada... Foi uma das primeiras, né? Foi uma das primeiras, depois da Operação Jogo Sujo, a Operação Faixa Rosa. Foi direcionada só para mulheres que estavam cometendo estes mesmos ilícitos. Divulgação, jogo do tigrinho, a divulgação também de rifas, enfim... Era esse mesmo segmento, foi investigado, várias influenciadoras foram presas, outras apreendidas, porque, infelizmente, haviam menores também no meio. E é uma investigação que é muito extensa, muito longa. A Operação Serna também é uma outra operação que foi desencadeada, deflagrada na capital e simultaneamente também na região do litoral, uma operação que faz alusões a uma deusa romana, não é? Que também aconteceram muitas prisões, muitas apreensões, veículos luxuosos de alto padrão também para os imóveis, as casas. E é exemplo do que já vinha sendo acontecido, havia sendo desenvolvido pela Superintendência de Operações Integradas. É o Serviço de Inteligência, Douglas, tendo que atuar de forma veemente para poder chegar, porque é algo que até algum tempo imaginava-se que ficaria muito difícil para a polícia desvendar casos como este, porque a internet aparentemente era a terra de ninguém, né? Mas a evolução e a polícia se debruçou a partir destas divulgações e chegou a este denominador. E então, é um negócio, rapaz, eu fiquei impressionado quando o Tony trouxe as reportagens, as entrevistas, repercussões. Impressionado com como dá dinheiro, porque, rapaz, olha, era influenciador ali, alguns influenciadores alguns nem tinham uma base de seguidores tão grande, mas o lucro era um absurdo. A polícia comprovou que todos os bens ali foram comprados a partir do momento em que eles começaram a fazer divulgação ilegal. Assim, é um negócio que, sei não, agora, tem também um fato aí, você está vendo as imagens, olha só. Aí são os veículos mais simples, mas olha só. Exato. Neste meio aí tem veículos que... caríssimos, né? São caríssimos. Olha as casas, os carros, olha só. Foi, inclusive, aí que chamou a atenção, a quantidade de motos em cima dos caminhões, era muita coisa. Olha, os carros mais caros, aí todos... Uma verdadeira frota de veículos, de motos, né? Era um festival. Festival mesmo. Certamente. Né? Então, agora, alguns reincidentes, né, Tony? Sim. Alguns foram presos e mais chama a atenção. Mais chama a atenção. Alguns são presos. Aliás, uma mulher, a blogueira, teve uma blogueira que foi presa de novo. São, né? várias são reincidentes. É um dos fatos que chamou a atenção para esta última fase da operação, é que a grande maioria das pessoas que foram alcançadas nesta fase são reincidentes. A grande maioria é reincidente e é um fato que também chamou bastante atenção para a Polícia Civil. Agora, as investigações... Só uma coisa, Tony. Reincidente por quê? Porque é lucrativo. Lucrativo. Quer dizer, é lucrativo e
E você praticamente não faz nada. Você está ali fazendo postagens nas redes sociais, fazendo divulgação, e de casa mesmo, não tem... Quer dizer, então e o que ganha é muito dinheiro. Alguns casos, crime de menor potencial ofensivo, exatamente. Que não permanece encarcerado, responde por cautelares, né? Algumas medidas em prisão domiciliar, responde em liberdade, para ser mais preciso. E aí facilita com que essas pessoas caiam na reincidência, Douglas. Só um detalhe rápido aqui, Tony. Você falou de... A gente está falando aqui de influenciadores digitais. Eu estou lembrado que acho que foi no início desse ano. Né? Foi no início desse ano, ou em algum momento de 2025. Você lembra daquele reality show? A nossa audiência deve lembrar, né, em algum momento, daquele reality show que fizeram. O reality show regrado a droga. Você lembra disso? Numa fazenda que a polícia encontrou? Exatamente. Comemorativo, inclusive. Era comemorativo. É um negócio, a polícia, realmente, com a inteligência, como nós já falamos, e a gente ressalta sempre este detalhe, que o serviço de inteligência das polícias, das forças de segurança aqui do Piauí, tem um grau de eficiência muito grande. A resolutividade agora, é muito grande. Chegaram a este reality. No final do ano, agora, no meio do mês de dezembro, alguns dias atrás, eu conversei no jornal Dia News com o comandante da PM, o Coronel Sheiva. Ele fez uma conversa muito boa, porque ele fez um balanço, não só de 2025, mas também de 2025 e dos anos anteriores, fazendo comparativos com números, e explicou detalhadamente como funciona a integração. Como o Tony falou, dos serviços de inteligência, foi importante porque a gente entendeu melhor nessa entrevista como é que tem funcionado esse novo modelo de segurança pública desde que o secretário Chico Lucas assumiu a pasta. Tony? Inclusive com projeções, né? Com projeções para 2026, exatamente. Com projeções de 2026. Tony, eu queria agradecer a sua participação durante todo o ano no Jornal Dia News e reforçar a nossa equipe para 2026, porque, como a gente sempre prometeu e continua prometendo, esse engajamento da nossa equipe, registrando os fatos, mostrando e explicando para a nossa audiência. Né? 2026, seguimos juntos. Parceria fechada. Eu que agradeço a oportunidade de estar todo dia aprendendo aqui no sistema, o Dia de Comunicação, esta casa que nos acolheu de uma forma tão carinhosa, e a gente procura retribuir este carisma com trabalho sério, como é o jornalismo aqui do Sistema Dia de Comunicação. Aos telespectadores que nos acompanham aqui diariamente no jornal O Dia News, a gente deixa um forte abraço e o desejo de que o ano de 2026 seja bem melhor, bem superior do que o ano de 2025, que traga muitas coisas boas. E nem que a gente encontre dificuldades para trazer matérias, né, Douglas? Exatamente. Mas que sejam coisas boas que aconteçam com o nosso telespectador, e que fica aqui os nossos votos. Feliz Ano Novo para todo mundo.